Boa noite então, vamos continuar aqui nossa mecânica quântica. Hoje eu vou comentar, não vou concluir, mas eu vou começar a falar sobre uma barreira de potencial, que é um problema muito interessante, é um problema que a gente sempre tem que resolver. E, bom, o que é uma barreira de potencial? Vai acontecer um fenômeno de tunelamento semelhante ao dessa imagem aí, quer dizer, se vocês imaginarem que o branco representa uma densidade de probabilidade vindo da esquerda para a direita, é o que vai acontecer quando vier uma onda incidente. Nós não vamos estudar exatamente esse desenho da figura, porque aí claramente é um pacote, né? A gente vai estudar uma onda plana, que é aquela exponencial imaginária, né? Bem mais simples que o pacote. Mas basicamente o que vai acontecer é o que está ilustrado nesse GIF aí, nessa pequena animação. Vem uma onda incidente da esquerda para a direita, ela bate na barreira de potencial, e mesmo tendo uma energia menor do que a energia da barreira, uma parte da função de onda que representa a partícula atravessa. Então, fisicamente, isso significa que existe uma probabilidade de detectar a partícula depois da barreira. E o nosso formalismo e a nossa interpretação que nós estamos desenvolvendo até agora é estatístico. Então, o que esse resultado significa é que existe uma probabilidade de encontrar a partícula atravessando a barreira. Como ela atravessou? O que ela era entre uma coisa e outra? Isso a gente não vai responder, né? Porque a gente vai descrever isso de uma maneira estatística. Então a gente não vai se preocupar em o que acontece quando um elétron passou uma vez pela barreira. O que a gente tem que imaginar é que a gente jogou o elétron na barreira 1 milhão de vezes, né? A gente repetiu essa experiência 1 milhão de vezes. No final, a distribuição de partículas detectadas vai respeitar essa figura aí, tá? Bom, então esse problema que nós vamos estudar é a chamada barreira de potencial. E o que acontece é que fisicamente ela é bem mais complexa. Que vocês podem imaginar tipo algo assim. Só um instante. Tem aqui o eixo X, né? E tá aqui o potencial. O potencial, na realidade, ele tem oscilações. Ele pode subir, descer e tal, né? Então, uma barreira de potencial é uma maneira de simular, por exemplo, algo assim, ó. Tem picos de potencial e aí tem uma partícula vindo aqui. Mas só que como esses picos eles são funções e essas funções elas vão entrar lá na equação, se ela tiver, por exemplo, a forma de uma gaussiana, aí a gente vai ter que resolver uma equação em que vai aparecer isso aqui multiplicando π mais a segunda derivada vezes uma constante aqui igual a energia. Então imaginem só como ia ser complicado a gente ficar tratando isso. Numericamente é bem mais fácil. Então, em vez de considerar uma barreira de potencial dessa mais próxima da realidade, o que a gente vai considerar é uma barreira quadrada. Então a gente vai considerar aqui uma barreira assim, que ela existe aqui entre 0 e A, né? Entre 0 e A essa barreira vai ter uma altura V0 e no resto do intervalo aqui da reta o potencial é nulo. Então esse potencial tem essa seguinte expressão aqui. Essa barreira que nós vamos estudar, que é uma simplificação do modelo real, né? Ele vai ser uma certa constante V0 nesse intervalo entre 0 e A, e vai ser zero fora desse intervalo.
certo? Qualquer dúvida eu tô aqui, se vocês estiverem aí, beleza? Bom, então o que nós vamos estudar? Nós vamos chamar essas três regiões aqui, cada uma com um nome. Então essa da esquerda aqui vai ser a região 1, essa do meio aqui, a região 2, entre 0 e A vai ser a região 2, e depois do A vai ser a região 3, tá? Então essa daqui é x menor que 0, essa daqui é x entre 0 e A, e essa daqui é x maior que A, certo? Então a gente vai resolver a equação de Schrödinger 3 vezes, uma para a região 1, outra para a região 2 e outra para a região 3. E aqui a gente vai ter uma função de onda, então, aqui a gente vai ter uma psi1, aqui vai ter uma psi2 e aqui uma função de onda psi3. E a gente só precisa resolver a equação de Schrödinger em cada região que vai fornecer cada função de onda. Então vamos resolver a equação de Schrödinger, que na verdade nós já resolvemos isso antes, né? Para a região 1, então para a região 1, a equação de Schrödinger fica essa daqui. Vou escrever psi duas linhas, que é mais fácil de escrever do que D2. E aqui o potencial igual a energia. Só que nessa região 1, o potencial é igual a 0, né? Então a gente pode reescrever essa equação assim. Que nós já vimos antes, é a equação da partícula livre, basicamente, né? Então o que nós vamos fazer aqui é definir uma constante número de onda, que nós vamos chamar de K1, sendo 1 em algarismo romano, então na verdade é uma letra I. Vamos definir esse K1 como sendo a raiz quadrada de 2ME. Boa noite, Manuel, tudo bem? Aqui dividido por H cortado. Então a equação para essa região 1 fica π duas linhas mais 2ME mais K1 ao quadrado π igual a 0, tá? E eu esqueci de falar, obviamente eu esqueci, que nós vamos estudar apenas o caso em que a energia é menor do que a barreira. Então a energia da partícula é uma função constante, que é essa linha amarela aqui, que deveria ser paralela ao eixo X, se eu conseguisse desenhar isso aqui. E a gente vai supor então que a energia é menor do que a barreira. E aí eu vou deixar como exercício para vocês entregarem como parte de uma lista de exercícios, vocês calcularem o caso em que a energia é maior do que a altura da barreira, tá? Que vai ser bem parecido. Muito bem. Então, tendo chegado nessa equação aqui, nós vamos resolver. E a solução dessa equação, na verdade, é bem simples, né? Sendo a equação essa daqui, nós já resolvemos algumas vezes, então eu vou só
escrever a solução. Nós vamos chamar essa solução de Psi1, porque ela é da região 1. Então vai ser uma constante vezes essa exponencial, e elevado a i, que é o número imaginário, vezes k1, que é esse número de onda que eu acabei de definir aqui, raiz de 2m sobre h cortado, vezes x, mais b vezes essa mesma exponencial com sinal trocado no expoente. Já vimos isso algumas vezes, e essa solução é a solução que vale na região x menor do que zero. Tá? Agora, então essa é a solução da região 1. Agora vamos ver a região 3. Vou pular a 2, porque a 3 é igual a 1, igualzinha, então é mais fácil. Que região 1 quer dizer antes da barreira. Imaginem a partícula vindo aqui do lado esquerdo para o lado direito, tá? Uma certa velocidade, e aí ela vai atravessar ou não a barreira. Tá? Então a região 1 é a partícula antes de bater na barreira, entre aspas. E a região 3 é depois de passar pela barreira. Então na região 3 o potencial também é zero. Então a gente vai ter a mesma equação, π duas linhas mais k1 ao quadrado π. Mas agora vai ser uma outra função de onda. E a única coisa que vai mudar vão ser os coeficientes. Por quê? Porque o coeficiente ele representa a amplitude que está relacionada à probabilidade da onda. E não tem por que a gente imaginar que a amplitude da onda depois da barreira vai ser igual à amplitude antes, né? Então a gente tem que mudar as constantes de integração aqui dela. Em vez de A e B vai ser um certo C. Deixa eu só ver se está de acordo com o que eu tinha visto aqui no livro. Então é I K1 X mais D vezes E elevado a menos I K1X. Tá? Então essa daqui é para a região 3, que é X maior que zero. Mas nós vamos simplificar logo essa expressão por causa do seguinte. Isso representa uma barreira, né? Aqui entre 0 e A. Então a onda está vindo aqui da esquerda para a direita, ela bate, depois uma parte vai ser refletida, a outra parte atravessa aqui, e uma outra parte vai atravessar depois da barreira aqui, certo? Então não vai ter nenhuma onda vindo da direita para a esquerda aqui depois da barreira, não vai acontecer isso. Só que uma onda progressiva ela é representada por E elevado a I Kx, no caso K1. E uma onda regressiva aqui da direita para a esquerda, no sentido retrógrado, seria E a menos I K1x. Né? Que esse aqui é o termo cuja amplitude é D, e esse transmitido é o termo cuja amplitude é C. Então, como essa onda não existe, essa reflexão aqui não vai acontecer, nós utilizamos essa informação para dizer então que a amplitude dessa onda vai ser zero, ou seja, D tem que ser zero. Isso é uma espécie de condição de contorno do problema que limita as possibilidades de solução, certo? Então, resumindo, na região 3, o Psi vai ser um Psi3, que vai ser simplesmente C vezes E elevado a I K1x.
que vai valer quando x for maior do que a, ou seja, para a partícula depois de ter atravessado a barreira. Vai ser essa solução aqui, x maior que a, certo? E finalmente a região 2, o que vai acontecer na região 2? Na região 2 o potencial é uma constante, V0, tá? Entre 0 e A. Então nessa região 2 a equação de Schrödinger é essa daqui. Lembrando que nós estamos no caso em que a energia é menor que a barreira. Isso vai influenciar aqui na solução, tá? Então aqui fica V0 menos E. Vai passando esse E subtraindo aqui, botando π em evidência. E agora passando essa constante multiplicando, vai ficar π duas linhas menos 2m vezes V0 menos E, dividido por H cortado ao quadrado, π igual a 0. Tá? E aí nós temos a equação da região 2. Vamos resolver agora. Bom, aqui eu tenho que observar uma coisa com vocês, que é, né, que como a energia é menor que V0, então V0 menos a energia vai ser positivo, né? Se um número é maior que o outro, então quando eu pego esse número maior e subtraio o menor, vai dar positivo, né? Sempre acontece isso. Então, na verdade, esse 2m, essa constante aqui, ela vai ser também positiva. Tá? Então isso aqui vai ser positivo. Se é positivo, eu posso escrever como sendo o quadrado da sua própria raiz. Então eu posso definir uma outra constante aqui, que nós vamos chamar de K2, com esse 2 em algarismo romano, que vai ser a raiz desse número. Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio, se eu consegui falar com clareza, ou se ficou obscuro. Mas é a mesma ideia de antes, em relação à constante K, só que agora mudou o valor dessa constante. Agora vai ser raiz de 2m V0 menos E dividido por H cortado. Deu para entender por que eu defini assim? Porque agora, não sei se vocês perceberam, mas aqui está diferente, tem um sinal de menos. Bom, como sempre, o silêncio significa que vocês concordam comigo, então todo mundo entendeu. Então eu vou continuar. Então, desse modo, a equação fica assim. Tá. E a solução dessa equação, como esse sinal aqui é menos, na verdade não vai ser exponenciais imaginárias, e sim exponenciais reais. Então essa solução ela vai ser π de x, que nós vamos chamar esse π de π2, né? Porque o da região 3 lá é o π3 que a gente chamou. Então esse aqui vai ser o π2, que vai ser uma certa constante. A gente já usou A, B, C e D. Não vamos usar o E porque eu não confundi com a energia. Então fica F vezes E elevado a I. Não tem I. Menos K2 x e uma certa constante G
vezes e elevado a k2x exponenciais reais, tá? Isso para x entre 0 e a, ou seja, isso aqui é na barreira de potencial. Certo? Então, resumindo, a função de onda vai ser Psi1, que é isso aqui, se x for negativo, vai ser esse Psi2 aí. Se o x estiver entre 0 e a, e vai ser c vezes e elevado a k1x se o x for maior do que a. Certo? Então essa é a função de onda completa aí. E tudo que nós podemos fazer agora, matematicamente falando, né? Não em relação à interpretação, mas matematicamente o que a gente pode fazer agora é... usar as propriedades de continuidade da função de onda e da sua derivada em relação à posição para obter relações entre essas constantes A, B, F, G e C, tá? Então vamos fazer isso com o objetivo de calcular o coeficiente de transmissão dessa função de onda, tá? Através da barreira. Então nosso objetivo é calcular o coeficiente de transmissão, que vai ser a amplitude da função transmitida, a função transmitida é o 3, dividido pela amplitude da função inicial, que é esse pedaço da função 1 aqui, tá? Então esse vai ser o coeficiente de transmissão, que é o objetivo aqui, certo? Muito bem. Aqui nós vamos ver que ele não é zero. Então se ele não é zero, quer dizer que existe uma chance da partícula de fato atravessar essa barreira, né? Muito bem. Então a gente já resolveu. Agora vamos para a determinação das constantes, dos coeficientes. E nós vamos determinar esses coeficientes em função do coeficiente A. Por quê? Porque nós vamos obter, a partir desse Psi aqui, 4 equações, né? Só que nós temos aí 5 incógnitas. Nós temos A, B, F, G e C. Então não tem como determinar as 5. O máximo que a gente pode fazer é determinar 4 em função de outra. Só que como o coeficiente de transmissão está sendo dividido pelo A, então para simplificar nós vamos escrever tudo em função de A. Porque depois a gente vai dividir e ele vai sumir. E o coeficiente de transmissão vai aparecer bonitinho lá, sem depender de nenhuma constante de integração aqui, certo? Então nós vamos determinar esses coeficientes em função de A, utilizando para isso as propriedades da função de onda, né? Eu não vou fazer todo esse cálculo porque é muito grande. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nas equações e vou resolver usando um programa de computador para resolver, porque são 4 equações e 5 incógnitas. Aí fica meio complicado de fazer na mão. Mas basicamente é o seguinte, nós temos a continuidade
da função de onda psi de x e da sua derivada psi linha de x, né? E a gente já sabe que elas são contínuas aqui nos pontos não problemáticos, né? A gente já sabe porque nos pontos não problemáticos, ou seja, nos intervalos grandes, essa função vai ser combinações de exponenciais que são funções contínuas. Então só o que vai ser problema para a gente vai ser dois pontos, o x igual a zero e o x igual a a. Então garantir que a psi e a sua derivada vão ser contínuas nesses dois pontos é ligar as funções de onda. Porque se a gente não fizer essa ligação, pode ser que aqui na barreira a função do lado esquerdo venha assim e a do lado direito faça isso e a depois faz isso. E não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido nenhum ter essa distribuição. Então o que a gente vai fazer basicamente é colar uma na outra aqui. A psi1, a psi2 e a psi3. Certo? É isso que a gente vai fazer. Eu vou apagar esse desenho aqui porque ele dá uma impressão errada sobre a solução, que não tem esse formato, tem outro formato. Beleza. Então nos interessa a continuidade dessas funções em x igual a a. X igual a zero primeiro, né? Só que primeiro nós vamos determinar em x igual a zero e depois em x igual a a. Tá? Só que primeiramente nós precisamos derivar então essa função de onda psi. E calculando essa derivada psi' de x, não nos pontos problemáticos, mas fora deles, essa derivada vai dar isso aqui. Deixa eu adiantar, vendo aqui a minha conta. Então fica i k1a menos i k1b. Isso daqui para x menor que zero. Depois, na barreira vai ser isso aqui. Basta derivar aquilo que a gente fez ainda agora. Mais g vezes k2 e elevado a k2x. Enquanto a partícula está atravessando a barreira entre 0 e a. E finalmente, isso é derivada, então é psi1 linha, psi2 linha e psi3 linha. Igual a i k1c elevado a i k1x. Tá, então essa é a derivada. Bom, então, impondo essas duas condições aqui, nos pontos de transição, digamos assim, onde o potencial é descontínuo, né? Quando o potencial é descontínuo, devemos ter o seguinte: que tanto o limite tanto de psi, quando x tende a esse ponto problemático, vamos chamar de P, tem que ser igual no limite à esquerda e no limite à direita. E a mesma coisa tem que ser válida para a derivada. Então, quando o x tende a P pela esquerda da derivada, esse limite tem que dar o mesmo no limite à direita. Eu estou escrevendo o limite apenas
para mostrar para vocês qual é a forma correta. Só que esses limites aí são fáceis de calcular, então na verdade a gente vai só substituir por zero, né? Então primeiro no ponto x igual a A, aliás no ponto P igual a zero. Então no ponto P igual a zero, essa primeira expressão aqui, vamos chamar de estrela, e essa de duas estrelas, no ponto P igual a zero, a condição estrela fornece isso aqui. Como vocês podem verificar, substituindo, isso vai dizer para a gente que A mais B é igual a F mais G. Tá, isso vocês podem verificar. Apenas substituindo x por zero. Deixa eu só explicar melhor por que foi isso. Então, esse limite à esquerda lá do A vai ser aqui o ponto x igual a zero aqui, né? Aliás, P. Então aqui nós vamos ter o π1 do lado esquerdo e o π2 do lado direito. E aqui vai ter um limite à esquerda, em que o x vai tender a zero pela esquerda. E no outro lado vai ter um limite em que o x vai tender a zero pela direita. Tá? Então do lado esquerdo é π1 localmente e do lado direito é π2 localmente. Né? O que localmente significa? Significa que é perto do zero. Tá? Então perto do zero vai valer só o π2, o π3 que está lá longe não importa. O π3 está longe, não vai influenciar, certo? Então substituindo, aí eu vou calcular só esse, para vocês pegarem o jeito e aí vem o outro. Então fica o limite de π1 quando x tende a zero pela esquerda é igual ao limite de π2 quando x tende a zero pela direita. Então isso é a mesma coisa que dizer que o limite de π1, que é isso aqui, é igual ao limite da π2, que é esse. Quando x tende a zero pela direita. Então, substituindo o x por zero em tudo, aqui vai ficar a e elevado a zero mais b e elevado a zero igual a f e elevado a zero mais g e elevado a zero, tá? Então eu botei esses monte de elevado a zero só para deixar claro o que aconteceu, mas é óbvio que dá 1. Então fica a mais b igual a f mais g. Então essa é a relação que nós vamos chamar de 1, tá? E aí, prosseguindo, nós vamos ter o seguinte: como a derivada deve ser contínua também em x igual a A, então a gente vai ter essa condição aqui, que o limite da derivada psi', quando x tende a A tende a zero, na verdade, x tende a zero pela esquerda, vai ser igual ao limite dela quando x tende a zero pela direita, né? Só que a esquerda ela vale π1, então vai ser π1', e a direita ela vai ser π2'. Lá do início, antes da barreira, a função de onda é π1, depois da barreira é π2.
tá? Então, substituindo, que eu vou deixar para vocês esse exercício, né? Só passar depois um negócio dividindo, a gente chega nessa relação, que A menos B é igual a IK2. Isso aqui que eu estou fazendo não está no livro, tá? Porque lá está muito resumido. F menos G. Então essa é a relação que nós vamos chamar de relação 2. Beleza? Relação 2. Não sei o que eu fiz. Tá aqui. Tá. Então, agora vamos analisar o ponto x igual a A. Fazendo isso, no ponto x igual a A, substituindo, exatamente como a gente acabou de fazer, a gente vai chegar nessas duas equações aqui. Então vai ter essa equação para o psi, né? Então sendo o psi2 em x igual a A igual ao psi3 em x igual a A, vocês vão chegar nessa relação aqui. F e a menos K2A mais G e a K2A igual a C vezes Z e K1A. E isso, relação 3. Depois, impondo a condição de que a mesma coisa deve valer para a derivada, então a π2' em x igual a A deve ser igual ao π3' calculado também em x igual a A. Isso dá essa relação bem aqui. É isso aqui. Tá? O que acontece? Aí começa a ficar complicado. Então nós temos aqui um sistema em que eu vou escrever aqui as equações 1 e 2 só para ficar completo, né? Então a equação 1 era essa aqui, A mais B igual a F mais G. Depois A menos B igual a IK2 sobre K1 F menos G. Então nós temos um sistema de 4 equações, né? 1, 2, 3, 4. E temos 5 incógnitas, né? Então temos 4 equações e temos 5 incógnitas. Que são A, B, C, F e G. E como nos ensina a álgebra linear, se a gente tem mais incógnita do que equação,
Então, ou o sistema é impossível, ou ele tem infinitas soluções, tá? Nesse nosso caso aqui, ele vai ter infinitas soluções, certo? Só que não vai ser infinitas soluções de qualquer jeito, né? Vão ser infinitas soluções em função de alguma das outras. Então, o que a gente vai fazer é resolver para B, C, F e G em função de A, tá? Por que em função de A? Porque A é o coeficiente do termo incidente. O A é do termo elevado a IKX, ou seja, a onda incidente que está batendo lá na barreira, certo? No caso K1. Então nós podemos determinar os coeficientes B, C, F e G, todos em função de A. E o resultado vai ser o seguinte. O resultado é que a gente joga isso aqui no computador, porque resolver 4 equações com 5 incógnitas já ficou um pouco difícil. Então a gente joga, por exemplo, eu coloquei aqui no Wolfram Matemática, né? Não se preocupem com o que significa esses comandos, mas está aqui as 4 equações. Ó, a primeira, A mais B igual a F mais G. A segunda, do A menos B aqui. Né? A terceira, aliás, essa aqui é a quarta equação e aqui a terceira. E aí eu estou pedindo para resolver em função de B, C, F e G. E deu essa solução aqui, tá? Então, depois de dar uma certa olhada aqui, apesar de não parecer, mas na verdade os 4 denominadores são iguais. Esse primeiro aqui só está com o sinal trocado, então a gente pode absorver esse sinal de menos lá em cima. E esse aqui tem um sinal de menos na frente, que pode ficar aqui em cima também. Então nós encontramos B, C, F e G em função de A. Ó, todos eles estão em função de A. Não tem como a gente determinar as 5, porque tem mais incógnita do que equação. Certo? Bom, então vamos chamar esse denominador de D, de delta, tá? Então esse denominador vai ser o mesmo para todos. E depois de uma simplificação, a gente percebe que esse denominador, na verdade, é igual a E elevado a 2K2A menos 1 vezes K1 ao quadrado menos K2 ao quadrado mais 2i K1 K2 e elevado a 2a K2 mais 1, certo? Esse aqui é o denominador. Beleza? E em função desse denominador, os coeficientes vão ser esses aqui. Então vai ter o coeficiente B, que vai ser 1 sobre esse denominador vezes A, vezes isso aqui, vezes isso aqui. Tá, isso aqui eu fiz usando o matemática. Deixa eu só confirmar esse sinal aqui. Aqui é positivo.
Já ia ensinar errado. Positivo, tá certo. Daí o coeficiente C em função de A, ele vai ser 1 sobre esse denominador também. O coeficiente C é o mais importante, porque ele é a amplitude da função de onda transmitida. Tá? Então não interessa muito o que acontece dentro da barreira, mas interessa se a partícula consegue atravessar ou não a barreira, né? Então isso vai ser isso aqui, vezes 4i, vezes o A, K1, K2, vezes E a menos I, K1, A, mais K2A. Tá, esse vai ser o coeficiente C. Depois o coeficiente F. Então, o coeficiente F vai ser 1 sobre esse mesmo denominador, vezes 2A, vezes K1 quadrado, mais IK1, K2. E finalmente o coeficiente G vai ser menos 1 sobre esse denominador delta que eu escrevi ainda agora, vezes 2A, vezes isso aqui. Beleza, pessoal? Então, bem que o Esberg podia ter dito assim, vê-se facilmente que a solução é essa aqui, né? Ainda bem que ele não cometeu esse erro de falar isso, que foi fácil, que não foi. Um pouquinho complicado encontrar isso aqui. Onde esse delta é esse determinante aqui do slide anterior. Então imaginem tudo aquilo ali dividido por esse denominador em todos aí. Com certeza, né? Nunca é fácil. Ok, então pessoal, a partir daqui entra um cálculo basicamente infernal que eu vou pular e eu vou apenas apresentar para vocês qual é o resultado, tá? Então o resultado é o coeficiente de transmissão. Então o coeficiente de transmissão ele é esse aqui. Que eu acho muito engraçado o que o Esberg fez, porque tem páginas e páginas de conta depois disso que eu já mostrei para vocês, e aí ele vai e faz um passo que elucida tudo, que ele diz que uma exponencial menos a outra dá o seno hiperbólico. Essa é a explicação que tem no livro. Achei pai d'égua, mas enfim, o coeficiente de transmissão ele é igual a o módulo ao quadrado, né, da amplitude transmitida, amplitude da onda transmitida, tá? Lembrem que a onda representa a partícula, isso ao quadrado, dividido pelo módulo da amplitude incidente ao quadrado. Ué, mas amplitude incidente é o A. E a amplitude transmitida é o C. Né? Porque a amplitude transmitida vai ser então o módulo de C ao quadrado. E a incidente módulo de A ao quadrado. Só que esse módulo é complexo. Então na verdade é o conjugado de C vezes C. Dividido pelo conjugado de A vezes A. E aí vê-se facilmente, né? Esse facilmente eu vou colocar assim entre
aspas, que é uma ironia, né? Então vê-se facilmente que esse coeficiente de transmissão ele vai ser, na verdade eu vou escrever ele elevado a -1, porque vai ficar mais fácil. Então o inverso do coeficiente de transmissão vai ser 1 mais, em cima, o seno hiperbólico ao quadrado de K2 vezes A dividido por 4 vezes E sobre V0 vezes 1 menos E sobre V0, certo? Então esse aqui é o inverso do coeficiente de transmissão. O coeficiente de transmissão é o inverso disso daí, tá? E aí, depois disso no livro, vem o caso em que a energia é maior do que a barreira. Tá? E esse caso eu vou deixar como exercício para vocês. Não tudo, porque seria cálculo demais, mas algumas coisas, tá? Então eu vou montar uma lista de exercícios para vocês em que esse caso que a energia é maior que a barreira vai entrar nessa lista de exercícios. E também o caso de uma ou duas aulas atrás, que a gente só fez um caso também que a energia era menor que a barreira, menor que o degrau no caso. E aí eu vou deixar também na lista para vocês. Espero com isso ajudar alguma coisa para que vocês consigam ter mais tempo e ter mais apoio para resolver o exercício, porque tem no livro ou algumas coisas, né? Então dá para ter alguma base. E aí isso daqui estou passando coisas do livro, então, enfim. E por hoje seria isso. Na próxima aula a gente comenta o significado desse resultado que está lá na seção 6.6, que é justamente a ideia do tunelamento, né? E ao comentar algo sobre o significado. Basicamente o que a gente está mostrando aqui se a gente fizer uma análise matemática desse coeficiente de transmissão, a gente vai perceber que ele nunca dá zero. Nunca vai dar zero isso aqui. Então significa que existe uma probabilidade de transmissão. O que seria uma probabilidade de transmissão? Uma probabilidade da partícula vindo aqui da esquerda atravessar uma barreira maior do que a sua energia. Então isso é um dos exemplos mais marcantes da separação, da diferença entre a teoria quântica e a teoria clássica. E é um efeito muito rico, né? Porque mostra que a nossa compreensão das partículas como sendo partículas do mundo macroscópico, ela está errada. Está errada porque no mundo microscópico, o que nós chamamos de partículas ou de ondas, que na verdade a gente nem sabe o que é, a gente chama de partículas elementares, átomos, moléculas, mas na verdade não são partículas no sentido que a gente está acostumado do mundo macro, né, do mundo clássico. São outra coisa. E uma das maneiras de ver que de fato é uma outra coisa é através desse efeito, que é uma coisa que não acontece classicamente, né? Por exemplo, se a gente joga um objeto para cima aqui na Terra, tem uma barreira de potencial naturalmente feita a partir do momento que a gente jogou, que é dada pela altura máxima que ele vai alcançar. Então ele não tendo energia para atravessar essa barreira, não tem como esse objeto ir mais alto do que a sua altura máxima permitida, digamos assim. Mas se em vez do potencial gravitacional for uma outra coisa e em vez de uma bola for uma partícula quântica, existe a possibilidade desse efeito chamado tunelamento, que é a partícula atravessar a barreira e ser detectada depois da barreira, mesmo ela tendo uma energia menor, né? E como tudo que a gente está fazendo foi baseado na equação de Schrödinger, que respeita a conservação da energia, que ela é nada mais do que a equação da conservação da energia, que diz que a energia é potencial mais energia cinética,
Então a gente não violou nenhuma lei da física aqui, né? Como a gente sequer discutiu carga também, nem entra em questão a carga da partícula, então naturalmente a carga foi conservada, ou seja, é um efeito que não quebra nenhuma lei da física, apenas revela, né, uma natureza estritamente quântica, né? Enfim, se manifestando aí. E é interessante demais. É muito doido pensar nisso, e na próxima a gente vai discutir um pouco melhor o significado físico desse resultado aí, tá bom? Então por hoje seria isso. Se tiver alguma pergunta, posso tentar responder. E aí isso daqui tá lá na seção 6.5 do Esberg, quem quiser dar uma olhada. É possível que tenha coisas lá interessantes que eu não falei aqui, né? Então quem quiser dar uma olhada, fique à vontade. O livro do professor Caruso e do professor Victor Oguri, esqueci o nome dele, né? Que a gente chama só de Caruso, que a gente gosta muito de metonímia, né? Que na física chamar o livro pelo nome do autor. Enfim, lá nesse livro tem também esse problema discutido. Talvez tenha alguma coisa lá que eu não tenha falado aqui, mas pelo que eu dei uma olhada lá tá um pouco resumido também. Então, mas quem quiser dar uma olhada pode olhar. Beleza, pessoal? Então, alguma pergunta? Não? Não, professor, tudo Não. certo. Por Então, enquanto. beleza. Então a gente se vê quarta-feira.